Boa tarde, queridos irmãos e irmãs, todos os que nos acompanham pela Rádio Onda Viva daqui de Marília. É uma alegria poder estar com todos vocês. Está aqui conosco o Eduardo, a Shirley e o Tiago. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Padre, a sua bênção. Boa tarde para todos aqueles que nos escutam. E hoje mais um programa especial, né, Padre, de perguntas e respostas. Sim. Na semana passada nós tivemos o programa de perguntas e respostas a respeito da Sagrada Escritura. É claro que o Tiago e eu não temos a pretensão de responder todas as perguntas e respostas. Coitados de nós, né? Coitados de nós. Além de nos faltar tempo, nos falta a inteligência de Santo Tomás, de Santo Agostinho e quem não diria que também a fé, né? Mas sejam todos bem-vindos, é uma alegria muito grande estar com todos vocês nessa tarde. Hoje nós queremos falar da importância da leitura e a importância do estudo. A sociedade hoje vive um processo, com o perdão da palavra, de emburrecimento. As pessoas são formadas por ideologias. E a tristeza, por exemplo, que nós vivemos em nosso país, é que as pessoas vivem hoje de uma ideologia politizada, né? Elas são movidas pela ideologia, e o problema do pensamento ideológico é que é um pensamento fechado. As pessoas não podem pensar de modo diferente se não pensar a seu modo, o que é um problema, né? Então, quando nós nos deixamos levar pelas ideologias ou pelas modinhas, porque as modas vão passando, nós corremos o risco de perder a vitalidade da nossa fé, porque ao contrário da ideologia, o evangelho é algo que permanece vivo no coração do nosso povo. Como nós dizíamos semana passada, né? Que o Evangelho, pelo poder, pela força do Espírito Santo, vai se fazendo vivo em nós, vai se fazendo vida em nós. Nós temos nessa educação, como o senhor disse, também os maus livros, né? Sim. Não, claro que não de hoje, sempre o tivemos. O próprio São João Bosco, né? O santo da juventude, salesianos, ele já alertava sobre os maus livros. Dizia que para fugirmos dos maus livros, como fugimos da serpente. Sim. Né? E é muito bonito ver hoje, Padre, eu acompanho algumas famílias, alguns casais que já têm muitos filhos e tudo mais, e eles tratam na educação dos filhos já a leitura desde a infância. Até a literatura, O Senhor dos Anéis, por exemplo, que é de Tolkien, um grande clássico. O Hobbit, né? O Hobbit. Outras leituras que, olha, a criança de 8, 10 anos acho que já leu mais que eu na vida inteira dela. Sim, né? sim. Então é muito bom ver que o Espírito Santo vai suscitando a resposta para aquilo que o mundo vem querer atacar mesmo a igreja, né? Sim, porque de 200 anos para cá, nós vivemos um movimento de destruição de valores, né? E infelizmente esse resgate de valores hoje não é feito sem dificuldades, é um resgate, nós poderíamos dizer, até doloroso, porque resgatar os valores da família, da educação verdadeira, sem ser ideológica, a busca da verdade que é Deus, porque para nós a verdade não é um livro, nós já falávamos isso na semana passada. Né? Então, a verdade não é um livro, existe um conjunto de verdades eternas que não passam, mas que infelizmente tanto a nossa educação civil quanto a nossa educação religiosa não dão conta. E não tem dado conta, até porque do ponto de vista religioso, os católicos não conhecem nem o catecismo. Nenhum dos, né? Vários catecismos, né? A gente diz o amarelão, né? O tijolão. Nem o amarelão, o tijolão. João Paulo II, Sim, isso, nós não conhecemos, nós não temos um conhecimento profundo das verdades da nossa fé. Então, junta tudo, né? Educação familiar com uma base muito pobre, porque os pais não têm tempo de educar os seus filhos, apesar de hoje já ter iniciativas, etc. Mas a liberação da mulher, né, do modo ruim como foi feito, e também o exagero do trabalho, tudo isso foi fazendo com que o mundo se movimentasse demais e a gente não sabe o que faz, na verdade, né? Eu tô terminando uma leitura agora, é um livro chamado Despertar da Senhorita Prim. É uma literatura, a capa é um azulzinho bebê, assim, bem frufruzinho. Aí dá pra Shirley comprar, né? Mas é um livro muito interessante, onde um monge junto com outro rapaz, eles formam ali uma colônia, eles fundam uma cidade,
E ali eles buscam viver a educação verdadeira, enfim, os valores, retomar alguns valores, etc. Não é retratado o ano que está ali, mas dá pra ver que já é nos tempos modernos. E é muito legal porque eles fazem reuniões, ou me fugiu o nome agora do nome das reuniões que eles fazem, mas dizendo, olha, nós precisamos conversar com o empreendedor tal, porque o funcionário dele está trabalhando mais de 8 horas por dia. Isso é incabível, não se pode. E o que pra nós hoje parece trabalhar 8 horas por dia não é nada, né? Sim. Mas parece que não rende, precisa de mais. E como seria importante nós retomarmos, não tô falando pra parar de trabalhar ou deixar de trabalhar, claro, pra ficar em casa fazendo nada, de forma alguma, né? Mas voltarmos a valorizar coisas que são importantes para nossa formação, não só religiosa, mas para nossa formação humana, que passa por isso também, é claro. E eu acho que é isso que o mundo não compreendeu, na verdade, porque o mundo trata a igreja como se a igreja não entendesse nada de humanidade. E o próprio Papa Paulo VI diz, né, que a igreja é perita em humanidade, né? As universidades, o sistema universitário, as escolas, mesmo as obras sociais, como a Santa Casa na sua fundação, tudo veio de um ambiente extremamente católico. E São Tomás, que era psicólogo e dominava e ensina todos os psicólogos de hoje, sem nem existir a psicologia. Sim, né? Se, por exemplo, a gente bebe a filosofia de Santo Agostinho, né, uma profundidade imensa no conhecimento de Deus, mas não só no conhecimento de Deus, mas na profundidade daquilo que é o ser humano. Sim. Então todos vocês que nos escutam em casa, vocês tanto quanto nós sabem que a televisão, o rádio, hoje as redes sociais, tudo isso tem muito a contribuir, mas é verdade também que não tem contribuído. Sim. Não tem contribuído. É importante nós sabermos fazer esse filtro. Isso, porque é extremamente tendencioso o pensamento hoje. Né? E é aquilo que a gente já falava no início. O pensamento ideológico que muitas vezes nos fecha a graça, nos fecha o conhecimento do ser humano, porque a gente não pode fechar o pensamento em algo determinado, mas permitir que o pensamento seja abrangente. É claro que do ponto de vista humano, ninguém consegue dominar todas as ciências. É impossível, o único onisciente é Deus. Né? Agora, quando a gente se detém num pensamento, num estudo, é bom a gente seguir uma linha de fato de pensamento, o aprofundamento naquele tema, porque afinal uma mesma pessoa não consegue dominar todos os tipos de pensamento, né? E eu acho que é esse também o nosso problema. Muita gente hoje quer dominar tudo e não consegue. Não consegue. Não dá conta, né? Não dá conta porque o mundo avança, os pensamentos mudam. E querendo ou não, a proposta do Evangelho é uma proposta que subsiste em 2000 anos, né? Não tem como mudar. Sim. Não tem como mudar. Nós queremos mandar um abraço para Silene, lá de Tupi Paulista, também para Cláudia, para Neia, que nos acompanham. E vamos ouvir agora uma música da Celina Borges, que se chama Fé e Razão. As duas asas da nossa fé, não é, Tiago? Exatamente. O que não andam separadas, mas nos levam juntos pro alto. Sim, a busca e não só a busca da verdade, mas também a contemplação da verdade. Não essa verdade que é refutada e existe de tempos em tempos, mas a verdade eterna, que é Deus nosso Senhor. É Deus nosso Senhor. Então vamos lá, padre. Eu entendi que a leitura é importante. Eu entendi que a leitura me ajuda a crescer na fé, a amadurecer como homem, como pessoa. Mas como eu posso conciliar? Eu já tenho que ter meu tempo de oração, o estudo da faculdade, o trabalho, tenho que estar presente em casa, ajudar nas coisas de casa. Como que eu vou arrumar ainda tempo para ler, para estudar, padre? A palavra é uma só: disciplina. Dificilmente quem não tem uma disciplina conseguirá ler ou rezar, né? Porque ler e rezar são atividades muito pessoais e muito íntimas. Então, quem não tem disciplina não vai conseguir. E a disciplina vem com aquilo que a gente conhece como plano de vida, né? O plano de vida, horário para acordar, horário para dormir, o horário mais ou menos para ler, para rezar. Eu sempre digo na paróquia, na missa, o quanto é importante a gente ter um horário para rezar. Assim como a gente tem horário para ir no médico, para entrar no trabalho, etc., nós também precisamos ter um horário para rezar, porque a gente só dá autoridade
e a gente só respeita aquilo que tem um horário determinado. Só que no caso da leitura e da oração, vai precisar de muita disciplina, porque muitas vezes nós não vamos querer. Por exemplo, ninguém pode acordar num dia e falar assim: hoje eu não vou trabalhar porque eu não quero. Não tem como, né? Se você não trabalha, você tem consequências. Seria bom acordar num dia e dizer assim: hoje eu não quero trabalhar, então hoje eu não vou trabalhar porque eu julgo que não é necessário trabalhar hoje. Não, ainda que você não queira, você vai, né? Então, se não for com disciplina, a oração e a leitura também não acontece. Agora, a leitura vai de pessoa para pessoa, porque tem aquela leitura que é especulativa, depois tem a leitura espiritual, tem a leitura para estudo, né? É como quando a gente chega na casa de alguém, tem uma biblioteca enorme e a gente pergunta para aquela pessoa: olha, você já leu todos esses livros? É claro que tem gente que lê de fato, mas alguns livros ficam mais a título de pesquisa mesmo, né? Os dicionários, por exemplo, você não pega ninguém lendo um dicionário de A a Z com muita tranquilidade, como se fosse uma coisa muito tranquila, a não ser que fosse a Shirley, aí tudo bem. mas os livros, geralmente, a gente vai a título de especulação, de histórias, de contos. Eu acho que isso vai de pessoa para pessoa, né? Eu, por exemplo, me detenho muito em leitura espiritual, né? Leitura espiritual e leitura de estudo também. Eu não me detenho, por exemplo, em leituras muito especulativas, de literatura. Não é que eu não goste, é que eu gosto mais da outra área, né? Gosto mais da outra área. Você também lê muito. Sim. O que você lê? Então, eu entrei no mundo da literatura e tô gostando, viu, padre? Vi que é importante, tem me ajudado muito mesmo a, por exemplo, a lidar com os outros, né? Uma coisa que me ensinaram sobre a literatura. Você lê aquele livro e, tem o vilão, ou tem aquele cara que ninguém gosta dele, ninguém respeita, ou tem aquele que é chato, que ninguém suporta. E dentro da leitura da literatura, nós vamos aprendendo até a respeitar, lidar com os outros, vemos como que o outro também reage a isso. E a gente vê, nossa, aquele personagem me incomoda. Bom, é um bom exame de consciência pra mim, se ele me incomoda é por quê? Né? Então isso é muito importante. Então, não dá pra ler com o celular do lado, não dá para ler com televisão ligada, não dá para ler com rádio ligado, sobretudo nas manhãs. Não dá para ler também, assim como não dá para rezar. A leitura e a oração, eu volto a falar, é algo muito íntimo que precisa de atenção. Então, por exemplo, seria bom que na nossa casa a gente tivesse um lugar para rezar, um lugar para ler, pode ser o mesmo lugar, né? Porque existe a beleza da palavra. E, por exemplo, hoje as pessoas não conseguem nem escrever. Se elas não escrevem é porque elas não leem. Porque a escrita é consequência da leitura. E também o nosso vocabulário hoje é extremamente pobre por isso. Porque nós somos extremamente ligados em redes sociais e nós não somos ligados nas palavras. Nós somos ligados nas imagens. Então, as imagens são chamativas, a gente se prende muito, né? Até porque os filtros daquilo que a gente procura, daquilo que a gente pesquisa, já aparecem de antemão, então a gente vai, gasta tempo com aquilo. Então, sem disciplina, volta a falar, sem disciplina é impossível, né? E nunca se leu tanto, né? Porque a gente tem redes sociais, WhatsApp, mensagem, é um tipo de leitura, nós estamos lendo. Mas a gente pode fazer uma analogia com um McDonald's e uma comida saudável, por exemplo. Sim, com toda certeza. Você come McDonald's todo dia ou várias refeições, você não aguenta, né? Não aguenta mesmo. Tem um documentário americano que chama Super Size Me. O cara fez o propósito de comer McDonald's durante 30 dias. No final do propósito, o cara tava literalmente quase morrendo. E intelectualmente ou emocionalmente, podemos ver que estamos morrendo ou estamos desnutridos exatamente pela falta da boa alimentação. Sim. Então dizíamos na semana passada que a Sagrada Escritura, ela é um alimento para a alma, um alimento espiritual, e as leituras também são. Sim. Até mesmo na oração, como o senhor disse. Muitos dizem, nossa, não sei rezar, o padre, como que eu rezo, o que eu falo? A leitura espiritual, uma imitação de Cristo, ou mesmo a Sagrada Escritura, vão ser alimento para a nossa oração. E não só para aqueles 15, 30 minutos ali durante a manhã, por exemplo, mas durante todo o dia, assim como o café da manhã vai nos dar força até o almoço até a janta, também a nossa leitura da manhã vai nos dar força para ir
vivendo, cumprindo bem os ofícios do dia, né? Sim, sim. E tanto é que, por exemplo, na questão da Igreja Católica, muita gente pergunta assim, por que não se leva a Bíblia na missa? É um questionamento enorme, né? E não é um questionamento palpável, porque é o seguinte, na missa você não vai para ler a Bíblia, você vai para ouvir a Sagrada Escritura. Mas porque nós não temos o hábito de ler e nem de ouvir, nós temos dificuldade de concatenar as ideias, por exemplo, na homilia. As pessoas perguntam assim, por que o domingo? Não, o sábado, etc. O sábado Deus descansou. Não, Deus nunca descansou, né? Não existe essa história de Deus descansar. Se Deus descansar, nós estamos perdidos. Por exemplo, o domingo, né? É insistente o livro dos Atos dos Apóstolos e os relatos do ressuscitado em dizer, no primeiro dia da semana. Então, por isso, colocar o acento sobre o domingo, por exemplo, como o dia do Senhor, como o dia do descanso, como o dia da família, etc, etc. Mas nós temos esse problema sério de falta de conhecimento. A Silene, lá de Tupi Paulista, mandou a seguinte pergunta, ó. Ler a Bíblia não é como ler um livro qualquer. Seria interessante explicar como devemos ler a Bíblia. A Bíblia, como ela mesmo disse, não é um livro só para ler, é um livro para contemplar. Porque pela Bíblia Deus nos fala. Deus nos fala pela Bíblia, mas Deus não nos fala só pela Bíblia. Isso é importantíssimo falar. Deus nos fala pelos acontecimentos da vida, pela vida da igreja, sobretudo pela vida da fé. A recomendação que eu sempre dou para quem me pergunta é comece do Novo Testamento, né? Do Evangelho de Mateus até o Apocalipse, e para depois ler o Antigo Testamento, porque é melhor ler o Antigo Testamento à luz do Novo, à luz daquilo que a gente já sabe do Novo Testamento, e não vice-versa, né? Então, a leitura bíblica, ela é uma leitura feita de joelhos mesmo, feita de joelhos. Então, hoje nesse nosso programa de perguntas e respostas, o Anuncia-me, o nosso tema é sobre leitura e sobre estudo. Nós não vamos responder quaisquer outras perguntas, por exemplo, pergunta de exegese bíblica, tampouco de coisas relacionadas à fé, algumas pessoas perguntando coisas que não estão a ver com o tema. Se a gente vai se deter nisso, a gente vai perder um pouco de tempo. Numa outra ocasião, nós podemos responder claramente. Boa noite àqueles que nos acompanham a partir de agora, né? Sejam bem-vindos. Isso, quem está no carro, em casa, no aplicativo, nos afazeres domésticos. E hoje nós estamos falando sobre leituras, estudos, como endossar isso em nossa vida pessoal, nossa vida humana. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o Tiago sobre a organização das leituras. Como organizar as leituras, Tiago? Qual o melhor caminho para que a gente consiga ler com eficácia? Padre, eu acredito que antes de organizar as leituras, é preciso organizar-se para ler, como o senhor já dizia. Né? Então, olha, 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos no almoço, 10 minutinhos à noite, já são 30 minutos de leitura no dia. Dizem que é bom a gente determinar inclusive um número de páginas, isso? Sim. Ou pelo tempo, eu procuro fazer pelo tempo, né? Às vezes tá com a cabeça melhor, pior, então pode ser que flua mais ou menos, né? Mas é importante organizar-se para isso. E a partir do tempo que você tem disponível para aplicar-se nas leituras, no estudo, você organizar pela sua ordem de interesses, pelos seus gostos pessoais mesmo, isso é importante. É claro que existe também a leitura e o estudo que nós temos, entre aspas, uma obrigação, seja pelo trabalho, para algo profissional. E também nós, enquanto cristãos católicos, temos também a obrigação, né? Claro que nós já conversamos semana passada sobre a questão da obrigação até para oração e tudo mais, mas é um dever nosso, melhor dizendo, de conhecer a nossa fé, de procurar o mínimo da leitura, do estudo, para nós sabermos embasar nossa fé numa necessidade que nós somos questionados, saber também defender a nossa fé. E nós vemos hoje que existe um primado, ou em outras palavras, né, os sentimentos muito aflorados, ou até a fé baseada em cima dos sentimentos. E se nós, com a razão, não vamos educando, né, o nosso ser, crescendo na fé, então qualquer coisinha será, assim, de forma fácil, vai nos tirar do caminho da fé, no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo e assim por diante. Sim. Então, o que eu aconselho, eu acredito que seja o ideal, é você filtrar aquilo que eu gosto, aquilo que é importante para mim, aquilo que eu preciso,
e ir organizando isso em pequenos blocos, no dia, da semana. Então segunda-feira eu vou ler só sobre tal coisa. Ou todo dia de manhã eu vou ler sobre aquilo que é importante para minha profissão. No meio do dia para minha vocação, no final da noite uma leitura para um exame de consciência, uma leitura para fazer oração. E assim nós vamos colocando as coisas no seu devido lugar, né? É interessante falar sobre isso porque assim, nós podemos ter uma leitura que seja espiritual ou uma leitura de literatura e a gente pode ter também uma leitura de estudo, né? Sim. Que seja separado, porque algumas pessoas gostam, eu por exemplo adoro riscar o livro, né? Gosto eu também, de riscar. Eu não tenho dó não, viu, padre? Eu também não, tudo que é meu, né? Não tem problema. Aliás, roubem-me tudo, só não me roubem minha biblioteca e as roupas de padre, o resto pode levar o que quiser. Inclusive, Shirley, pode trazer Maria Mole na próxima semana pro Tiago também. Então, meus filhos e filhas, quando nós falamos da leitura, nós estamos falando de algo que é palpável, né? O Tiago acabou de dizer assim, olha, nós podemos organizar, e de fato nós podemos organizar. Será que em nosso dia nós não conseguimos meia hora para ler? Alguém perguntou aí pela live, não é? Que melhor hora para ler a Bíblia? A hora que você quiser, desde que você esteja disposto. Puder, né? Isso, desde que você esteja disposto a. Você não vai querer ler Bem-aventurados os pobres, os mansos, e ver pornografia na televisão, ver nas novelas da Globo. Não, são coisas até que não coadunam, não Ou dão como certo. nós dizemos da oração também, sexta-feira, 11h30 da noite, pô, tá morrendo, agora vou pegar um livro, dormir. Sim, né? ou a Bíblia, né? Ou trabalhou braçalmente o dia todo, no esforço muito grande do corpo, vai querer ler 2 horas à noite? Não vai conseguir, né? Não vai conseguir. Eu que, por exemplo, uso muito da minha imaginação, do pensamento pro trabalho, né? Se eu não ler de manhã, de noite eu não vou conseguir ler o mesmo tanto, render o mesmo tanto, né? Sim. Então já acordo com a cabeça tranquila, dormiu ali e tal. Já acordo muito mais tranquilo para fazer a leitura, para lembrar daquilo que leu, que é importante, né? Sim. Porque a leitura por si só, ela já nos ajuda a lançar um olhar ao horizonte. Outra pergunta, Tiago. Até onde nós podemos ir na vida intelectual para que a gente não seja racional demais? Aí é uma resposta longa, hein, padre? A gente tem um grande trabalho para escavar aí. Mas como nós cantamos na música aí com a Celina, nós temos que entender que a fé, até mesmo o sentimento, né? Aqui nós não estamos dizendo que não tem que ter sentimento, nem nada Sim. disso. Mas a fé, a razão, o sentimento, todo o nosso ser, ele caminha junto. Então, qual que é o problema em ser racional demais? Não, nós precisamos ser racionais, pensar com a cabeça, né? Para poder agir com o coração e não pensar com o coração, porque aí a gente vai cair até naquele pensamento de que caridade é só passar a mão na cabeça do irmão, não é nunca corrigir. E não é esse o caminho. Sim. Mas precisamos sim trabalhar nosso intelecto, a nossa imaginação, como o senhor disse, né? Para contemplar, por exemplo, a Sagrada Escritura, é preciso a imaginação, né? É preciso ter a capacidade de pensar, de imaginar, de pensar bem, não pensar besteira ali no meio da oração. E tudo isso com a formação, com a educação da nossa razão, vamos crescendo e melhorando. E não dividindo, né? Porque essa ideia de que a fé e a razão são inimigas, isso é próprio do pensamento moderno, né? O pensamento moderno que tratou de trazer tudo isso, de que a fé e a razão, elas caminham em lados opostos. Não, a razão busca a verdade, a fé busca a verdade também, né? Só que a razão, ela chega a um ponto que ela vai ter que contemplar a verdade do ponto de vista da fé, porque não tem como, né? Não tem como. Quem nunca leu, por exemplo, as 5 vias do conhecimento de Deus e Santo Tomás de Aquino, aquilo nos ajuda muito do ponto de vista racional, não, padre, né? essas coisas é difícil. Vale a pena conhecer, Então, assim, não são inimigas. Quem foi que disse que a fé é inimiga da ciência? Por exemplo, inclusive temos padres cientistas que fizeram grandes descobertas. Boa parte dos cientistas, né? Por exemplo, a teoria do Big Bang é de um sacerdote, né? Então, não venha me dizer que a Igreja Católica, porque o ataque é a Igreja Católica, né? Propriamente dito. A Igreja Católica barra o avanço da ciência. Não, a Igreja não barra o avanço da ciência, pelo contrário, né? Ela favorece o avanço da ciência. E diga-se de passagem que na Idade Média, chamada pela Era Moderna de Idade das Trevas, quem manteve conhecimento foram as bibliotecas dos mosteiros e assim por diante.
Então, quando nós falamos de fé e razão, se a gente contempla os milagres, por exemplo, que a igreja reconhece, são todos baseados na ciência. Né? É claro que... Inclusive a canonização dos santos passa pelo tudo estudo. Baseado na ciência, né? Não é algo assim, por exemplo, o milagre de Lanciano. Quantas vezes foi estudado o milagre de Lanciano? O próprio Santo Sudário, né? Sim, sim. Mas hoje aqueles... Eu não sei se o senhor percebe isso, eu acredito que sim, né? Mas mesmo aqueles que buscam embasar a sua fé, a sua razão, e buscar alimento sólido, conhecer a vida dos santos, a doutrina da igreja, estudar livros do século XV, por exemplo, nossa, é um grande preconceito. Isso. Se a pessoa deixou de ser amorosa, carinhosa, não, a verdade... e se tornou muito dura, rígida. A verdade é assim, que o católico tá odiando tudo que é católico hoje. Né? Isso, como diz Chesterton, né? Espera-se do católico que ele aceite todas as religiões, menos a sua. Menos a dele, né? Menos a sua. E é o que tem acontecido. Vozes e brados contra a igreja, por exemplo, naquele caso do aborto, lá no Recife, né? Do Espírito Santo para o Recife. E católicos que... tantos outros, todos os outros, né? E assim, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da medicina. Não, a igreja não é inimiga, né? Quando a gente... fala de fé e razão, nós falamos de duas asas que nos conduzem, como diz o Papa João Paulo II, na Fides et Ratio. Então, todos vocês que nos escutam, nós podemos ir em busca da razão. O problema é que o nosso mundo hoje é muito mimimi. Muito, domingo até eu usei esse termo na missa, lá em Padre Nóbrega, na missa das 5 da tarde. É muito lambi-lambi. As pessoas hoje, elas querem uma fé que não é racional, elas querem uma fé sentimental, e tanto é que as pessoas vão embora da igreja católica com esse discurso. Eu fui embora porque não senti. Peraí, a verdade é Cristo, e nem sempre a gente vê Cristo em tudo, e ele não deixou de ser uma verdade, né? Então, existe um sentimento? Existe. Existem momentos que nós vamos chorar, que nós vamos sentir o coração, né, um pouco mais, vamos arder um pouco mais, porque precisamos. Isso, porque nós precisamos dos sentidos. Mas quando nós ligamos a fé e a razão só aos sentidos, nós matamos as duas ciências, né? Nós matamos a fé, que é uma virtude, e a ciência propriamente dita. Então, é complicado a gente falar disso no mundo de hoje, porque as pessoas, elas tendem a ir atrás daquilo que elas sentem, não puramente da verdade, né? E São João Paulo II, ele escreve, salvo engano, em 2004, né? Ele foi muito próximo da morte dele, salvo engano, foi o último escrito dele, foi a exortação apostólica, né? Foi a última, salvo engano. Sim. E quando ele escreve a Fides et Ratio, ele escreve percebendo que estava se perdendo a união dessas duas asas. Não é que São João Paulo II quis inventar algo, ele quis retomar algo que havia se perdido. Sim, né? sim. E assim, um bom católico, ele se vale de boas leituras. Né? Não tem como, né? Hoje nós perdemos a vida dos santos, se perdeu muito da vida dos santos, até porque a ideia é que quem reza o terço, quem faz adoração, quem lê a vida dos santos é fruto de uma igreja devocional, Não, a vida dos santos é o palpável, né? É o evangelho não escrito, né? Mas o evangelho vivido mesmo, né? E como nós perdemos isso, nós acabamos nos colocando frente a frente a situações no mundo que, na verdade, não são. E a vida dos santos nos ensinam, quando eu estou diante de uma situação, eu não sei lidar, eu não sei enfrentar, estou sofrendo de forma demasiada, eu olho para a vida do santo, eu falo, não, ele passou por isso, ele passou assim, ele passou assado. Sim. Isso nos dá força para viver, para enfrentar até as dores, os sofrimentos, mas sem esse conhecimento também, diante da dificuldade, eu vou sucumbir, eu vou questionar se Deus existe, eu vou abandonar a fé, eu vou procurar aquelas leitura de mão, leitura de carta, leitura não sei do que, e vou fugir da verdade, do amor verdadeiro. Pouca ciência nos afasta de Deus mesmo, pouca ciência. Agora, um conhecimento profundo da ciência nos aproxima de Deus. Pouca ciência certamente nos afastará. E o que a gente tem hoje é jovens, homens, mulheres que fizeram 4, 5 anos de faculdade, que já se consideram suprassumo naquilo que fizeram. É como um padre que estudou 8 anos de filosofia e teologia e acho que já abarcou todo o conhecimento. E também, padre, acho que vai ter a música aí, né? Só pra gente fechar esse bloco. Então, é importante nós buscarmos, conhecermos e etc. Não tenha medo de buscar a razão, de alimentar a razão, a inteligência e tudo mais. Mas temos que entender que isso tem que caminhar sempre junto e ao lado da humildade.
Porque o pior tipo de soberbo é aquele soberbo intelectual, que acha que já entendeu Deus, que conheceu tudo e não precisa de mais nada. Aí sim é um erro. Então o estudo, a leitura, isso nós estamos falando de trabalhar a razão, conhecer a fé, tudo isso tem que estar ligado a uma profunda vida de oração, a busca da humildade, porque senão a gente vai se tornar um anjo, como os anjos soberbos, que também caíram. É o problema da vaidade, é a vaidade contra a humildade, porque assim, o que é a vaidade? A vaidade me faz acreditar que eu sou o suprassumo. A humildade me faz acreditar o seguinte, de fato, a humildade vem junto com a modéstia, né? Eu faço o que faço, sou bom no que faço, mas reconheço que não sou a melhor pessoa no que faço. E por graça de Deus que tenho esse dom, o dom de seja de cantar, certamente, de ler bem, de falar bem, etc. É tudo graça de ninguém Deus. teria se antes não fosse dado, né? Então, nós queremos mandar um abraço pro Kleber, seminarista lá de Dracena, pro Evandro, Kleber, um abraço. Pro pai dele, o seu Alcides, também a mãe, também pro Rafael Capelossi, todos os nossos amigos do Tiago, amigos meus também. Vamos lá que 1 hora tá pouco pra esse programa, pai. Nossa, eu acho que vai ter que ter mais meia hora de programa. Pressão da rádio aqui. Mas já. não hoje, não será hoje, será daqui uns 45 anos, por aí. Toda vez que inicio a leitura de um livro, me dá muito sono e desânimo. O que fazer? Padre, pode ser muita coisa aqui, né? Antigamente eu diria, é obra do demônio e tá resolvido, chama o exorcista. Mas claro que isso pode ter fatores biológicos. E não é brincadeira isso, é verdade, é falta de vitamina. Muitos têm indisposição, ficam deprimidos, tristes, é por falta de vitamina no corpo, né? Eu lembro um dia que eu fui reclamar pra um padre, né? Falei assim, padre, eu tô muito cansado, não consigo fazer as coisas. Eu me proponho a fazer exercício, a ler, a rezar, não consigo, padre. Eu não sei o que tá acontecendo, o senhor pode me ajudar? Eu instigando ele a dizer, não, Thiago, isso é espiritual, o demônio realmente não gosta disso. Isso que eu queria, né? E a primeira pergunta que ele fez pra mim foi, você tá dormindo bem, descansando, você está comendo bem, fazendo exercício físico? Falei, putz, padre, não tô, né? Falei, então realmente, é claro que vai cair num desânimo, etc. Pode ser então o horário que se está lendo, a falta de hábito, né? Sim. Realmente, quando não se tem hábito, a gente vai ter que enfrentar aquilo, pode dar sono. Sim. Sobretudo em episódios universitários, por exemplo, né? Se você vai procrastinando, que até inclusive é a última pergunta, né? Se você vai deixando tudo muito para cima da hora, em cima da hora para resolver as coisas, automaticamente chega uma hora que o cérebro e o corpo não dominam, não conseguem, né? Então tá tudo muito interligado, a questão da alimentação, do exercício físico, do horário também, né? Sobretudo do horário. Aí a gente lembra aquele padre que esses dias saiu na internet, né? Que falava dos cristãos, ele falava assim, não reza pra sair, não reza pra quando chega em casa, não reza quando dorme, não reza quando levanta, quando deita igual um cavalo, quando levanta igual um jumento batizado. Aí ele fala, isso é um desmantelo, de fato nós não fomos educados para isso, né? Não fomos educados. Eu mesmo, quando fui criando o hábito da leitura, acho que o primeiro livro que eu peguei para ler por interesse mesmo, para valer, eu tinha praticamente 18 anos na faculdade, que um professor me instigou e animei e tudo mais, mas eu não conseguia até recentemente, não conseguia ler 15, 20, 30 páginas, às vezes uma pancada de uma vez. Distraía, perdia, putz, eu não lembro o que eu li. Eu voltava o livro todo riscado, mas eu não lembrava nada que eu tinha lido. Então a falta de hábito, a falta de concentração também cooperam para ter sono, para desanimar, para cansar. E hoje, por exemplo, ainda leio pouco, não leio o quanto deveria ou quanto me proponho, mas já consigo ler melhor, mais rápido, às vezes entendo melhor o que o autor está dizendo e assim por diante, né? Sim, eu, por exemplo, eu não consigo ler no celular. Você pode me mandar um texto pelo celular, alguma coisa, mensagens, é claro que a gente consegue, mas eu não consigo me prender ao celular, eu tenho que ter o livro físico. E eu sou apaixonado pelo livro físico mesmo. O cheiro de livro. O cheiro de livro. Inclusive fiz uma compra ontem da Cultor. Vou dar 2 livros pro Frederico, inclusive, viu? Seminarista. Né? Tá aí. Então, são coisas importantes que nós estamos falando hoje, porque pode ajudar você que está em casa, né? A leitura não é só para criança. Que está em idade escolar, ou para distrair, né? Fica aí com o seu livrinho enquanto eu faço isso, alguma coisa útil, ou tão pouco para o jovem que está no ambiente da universidade. Não, hoje quando eu vinha para cá, até te mandei uma foto de um livro do Futon Shin,
uma página, o livro chama Vale a Pena Viver. E ele falava da necessidade de nós aprendermos a ler, porque os livros são os amigos mais maravilhosos do mundo. Quando colocamos os livros de lado, eles não ficam irritados. Mas quando nós os abrimos de novo, eles tendem a nos ensinar grande coisa. E como a gente se irrita muito facilmente com quem lê na nossa frente, né? Eu, por exemplo, tenho certa dificuldade de acompanhar alguém que, enquanto está dando uma palestra, está lendo o tempo todo, não consegue passar aquilo. E aí isso veio muito ao encontro quando eu estava lendo o livro, porque o Fulton Sheen conta a seguinte história, que uma mulher irlandesa, quando ouviu o bispo dela ler um discurso que ele fez na missa, né, a homilia que ele fez na missa, ela perguntou assim: meu Deus, se ele não se lembra do assunto, como pode esperar que depois nós nos lembremos? Porque quem prega, quem faz apostolado na internet, e aqui quem prega, não estou referindo só ao clero, né? Falo aos músicos que cantam, aos pregadores de grupo de oração, dos jovens, etc. Quem tem algum apostolado tem que ler para poder dominar, né? Inclusive na Europa é muito, muito, muito comum que as homilias sejam feitas lidas. Sim, isso mostra sim, inclusive sim. um zelo, não é nem que o padre não lembra, Sim, mas que ele quer fazer aquilo com zelo, realmente. Sim. Aquilo que ele recebeu em oração, que ele leu de um livro. Isso é muito cultural, né? É muito cultural, né? É próprio do povo europeu a leitura, o que não é próprio do nosso povo, infelizmente. As bibliotecas e livrarias aqui abrem e fecham como... Os jesuítas tentaram colocar isso, né? Mas depois foram expulsos do país e tudo mais, né? Então, é uma alegria poder ter você aqui, Tiago, às quartas-feiras. Espero trazer a Fernanda aqui também, não é? Sim, semana que vem, inclusive, Fernanda, se prepare, viu? Ela que vem semana que vem? Então... ótimo. Ela que se prepare. Vou fazer algumas perguntas sobre você para ela, para não ter nenhum problema. O programa vai ser o tema Tiago Múrcia. Tiago Múrcia. E nós vamos trazer também o marido da Shirley, para qualquer dia nós fazermos perguntas para ele sobre a Shirley, né? Quem sabe dê certo, né? Brincadeiras à parte, mas vamos nos preparando, meus filhos e filhas, para encerrar o nosso programa. Já são 6h24. É uma alegria poder ter o Tiago aqui, todos vocês. A nossa ideia é que no futuro esse programa seja assim quase todos os dias, né? Um bate-papo legal sobre vários temas, afinal... A nossa igreja, ela é rica de significados, de simbologias. Não vai acabar, não vai, né? Quem sabe no mês de outubro agora, que é o mês do Rosário, né, Tiago? Nós poderíamos trabalhar o Rosário. Sim, sim. Né? Falar sobre o Rosário, sobre a importância. Tem muitos testemunhos, histórias. Isso. Quando foi que surgiu, por que surgiu. Os espirituais que se colhem. Sim. E porque até hoje, né, os santos padres todos, os santos, né, de modo geral, incitam a oração do Rosário, né? Ensinam a oração do Rosário. João Paulo II escreveu o Rosário Virgens Maria. Isso. Então, talvez o mês de outubro nós poderíamos dedicar, né, ao Santo Rosário. É mês missionário também, mas sempre foi conhecido como mês do Rosário. O mês de outubro. Mês de Santa Terezinha, dia 1º de outubro, também padroeira das missões. Sim. São Francisco de Assis também, São Benedito, Nossa Senhora Aparecida, aniversário do Padre André. Tem tanta coisa bonita em outubro, sabe? Que, olha, é uma maravilha mesmo. Então queremos mandar um abraço para Inês também, que nos acompanha lá do Santo Antonieta. Queridos irmãos e irmãs, nos coloquemos todos em atitude de oração diante do Senhor que nos ama, diante do Senhor que nos quer bem. O apóstolo Paulo, hoje na primeira leitura, diz assim: aspirai aos dons mais elevados, as coisas mais santas. E o dom mais elevado é o dom da caridade. Queremos colocar todos os nossos rádio ouvintes e também aqueles que nos acompanham pela live aqui da Onda Viva, colocar os nossos colaboradores, a Shirley, que está aqui conosco todos os dias, o Eduardo, o Adriano, suas famílias, também colocar o Tiago, seus projetos, sonhos, enfim, colocar cada um de vocês, as orações que todos vocês pediram no dia de hoje, muitos pedidos pelas famílias, pelos sacerdotes, pelo clero. E vamos rezar juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, Tiago. Boa noite, Padre. Boa noite a todos. Um grande abraço. Boa noite a todos. Até amanhã, se Deus quiser, às 5:30 da tarde. Deus vos abençoe e vos guarde.